Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação, eu observei com bastante cuidado todas as intervenções que foram feitas aqui na tribuna em relação ao DAI, em relação à água, em relação à infraestrutura da cidade. Eu acho e acredito que a maioria dos vereadores tocaram nos efeitos, e vou continuar dizendo isso. Porque quando é preciso tocar na causa, a maioria recua, não vai até o fim desse debate. Por quê? Porque se ir até o fim desse debate, vai ter que entrar em confronto com os grandes latifundiários urbanos, que do final de 2009 ao final de 2014 lucraram muito com a construção nessa cidade, realizaram grandes empreendimentos, não pagaram contrapartidas, que giram em torno de 400 milhões de reais, fizeram de tudo para não regulamentar o plano diretor com o Wave-Rive, e a cidade não recebeu investimento na sua infraestrutura. O DAI tem problemas? Tem. Mas é fácil bater no Giazone. Cachorro morto é fácil bater. Agora eu quero ver enfrentar os grandes proprietários dessa cidade, como o Pagani, que é dono da Pousada 1 e da Pousada 2, que ganha uma grana extorquindo trabalhador lá no Pagani e não faz aquilo que tem que fazer. Os loteamentos foram feitos na lei antiga, sim, mas não foram abertos. Vai abrir o Manchester, além de estar em área de cerrado, se abrir, quem tem que pagar a infraestrutura é o município. Isso é um bando de pulha, de abutres, que sugam e sugaram o município. E a maioria dos prefeitos não tem a coragem de enfrentar isso. E a maioria dos vereadores se curvam a esses interesses quando eles batem aqui na Câmara. Vamos ver o que nós vamos fazer a hora que chegar a lei do parcelamento e uso do solo aqui. É aí que nós vamos ver quem tem garrafa vazia para vender. Porque, historicamente, a lei de parcelamento e uso do solo é feita para atender os interesses dos grandes proprietários. Ora, o Natalino mostrou uma foto aí de uma rua da Pousada. Nós podemos mostrar foto do Parque Viaduto, de vários bairros da cidade. Mas parece, vereador Natalino, que é interessante que tem essas populações vivendo de maneira muito fragilizada. Sabe por quê? Porque isso se torna um estoque social de voto para um monte de picareta que se candidata a vereador. E para um bom número de picaretas que se candidata a prefeito, dizendo que vai resolver o problema dessa população. Vai resolver como? Se na hora que tem que investir não investe, não prioriza. Foram 7 anos dizendo que iam fazer inversão de prioridade. Qual prioridade que foi invertida nesse governo? Nenhuma.
inclusive a questão da moradia. Eu vou pedir para a TV Câmara passar um vídeo sobre essa questão da moradia, depois nós continuamos a fazer o nosso debate. Dezenas de famílias estão à espera da legalização de uma área ao lado do Núcleo Rase. O local pertence ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que, segundo os acampados, já teria disponibilizado a área à Prefeitura de Bauru para que os lotes pudessem ser repassados às famílias necessitadas. Essa área aqui ela é do INCRA, né? É uma área que ficou de um terreno da 351 pelo INCRA, aonde a gente já tem contato dentro do INCRA e aonde a própria INCRA deixou bem claro que seria aberto para a Prefeitura, né? O que eu gostaria? Que a Prefeitura pegasse, resgatasse essa área do INCRA e cedia para moradia, né? Que hoje a gente veja muita família aí que não tem nenhuma casa para morar e se pagando aluguel muito caro em uma área parada, né? Onde se cria criador de mosquito da dengue, lixo, né? Isso a gente não gostaria que ficasse a área desse jeito, então por isso a gente fez esse novo projeto em cima dela. A gente vê que tem alguns barracos aqui já, né? Algumas moradias já estão sendo construídas, mas por enquanto sem garantia nenhuma. Sim. A garantia que nós temos aqui é a luta, né? Que a única coisa que a gente sabe fazer é lutar para tentar da melhor forma possível, deixar estabelecer toda essa família num lugar, né, onde tem uma casa para morar, um teto para cuidar dos seus filhos, né, e a sua família. Aqui são famílias que precisam de moradia, né? É onde a gente já pede para fazer o NIS, o chamado CARD único, que é onde o governo já tem uma análise de cada família dessa, que quando você faz lá, o governo já tem acesso a essas famílias que precisam. E essas famílias que estão aqui hoje é as que mais necessitam de moradia, de casa, porque a gente vê aí famílias aí com crianças já dentro, idosos. Então a gente já vai acompanhando cada família para ver o que elas necessitam, né? Então a gente só põe a família aqui, famílias mesmo que precisam de um teto para morar. O grupo do Movimento pela Luta Social, que comanda o acampamento, já dividiu a área em 194 lotes de 450 metros quadrados cada um. As ruas foram abertas, mas ainda não contam com infraestrutura. No meio do futuro assentamento, foi destinada uma área institucional para a construção de creche e dispositivos de saúde. Percebemos aqui que tem muitos trabalhadores, né? Pessoas que trabalham, que pagam aluguel, né? Hoje o aluguel é muito alto para as famílias. E por conta disso nós estamos aqui apoiando o movimento social por lutas, né? Tanto no campo como nas cidades. E a ideia da CUT é essa, é viabilizar a moradia para o trabalhador. E aqui não é diferente, como em São Paulo e todos os grandes centros do Brasil, que nós estamos lutando e estamos apoiando essa luta. Estamos aqui com o Marcinho, com toda a direção do Movimento Social de Lutas, para que Bauru também tenha essa condição, que a gente busque moradias para esse povo. E o trabalhador fuja do aluguel, que esse é um bem maior que nós podemos proporcionar para o trabalhador. A ocupação tem apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores. O vereador Roque Ferreira visitou o acampamento e conversou com os representantes do movimento. Essa ocupação está aqui já há 8 meses, né? E o INCRA estaria disposto a ceder essa área para a Prefeitura, para que a Prefeitura pudesse fazer projeto de interesse social, de habitação, atendendo a essa população. Qual é o nosso papel nesse aspecto? Nosso papel nesse aspecto agora é buscar todas as informações junto ao INCRA, né? Discutir com o prefeito municipal para ver a viabilidade disso. Se seria melhor, né, pleitear direto para a União esse terreno, para que aqui se construísse, se firmasse de fato essa ocupação, ou, né, fazer esse terreno passar para o município e a partir daí o município passar a olhar essa ocupação como uma ocupação de interesse social e contribuir para ajudar a regulamentar o processo de regularização fundiária, né? Uma das funções do Estado é garantir moradia. Quando o Estado não os faz, os trabalhadores organizados têm todo o direito de se organizar, de se mobilizar, ocupar essas áreas que não cumprem a função social, porque a propriedade ela tem que cumprir a função social. Se a propriedade não cumpre a função social, caberia ao Estado fazer isso. Se o Estado é omisso, cabe à população organizada fazê-lo. Esse terreno é o terreno onde, durante alguns anos, funcionou uma empresa chamada Lix da Cunha, que construía os famosos caiques na época do governo Collor. Essa área da União.
Os programas de moradia, mesmo Minha Casa Minha Vida sendo um programa importante, ele não responde à necessidade de moradia da maioria da população. E em Bauru, então, está se constituindo o movimento social de luta por moradia, que passarão, sim, a mapear essas áreas que não cumprem finalidade social, áreas do Estado, e essas áreas começarão a ser ocupadas, sim, para que, de fato, sejam consolidadas moradias de interesse social para a maioria da população. Muito obrigado, senhor presidente.